No programa de hoje, visitámos o Museu Calouste Gulbenkian para conhecer a exposição dedicada à arte do Oriente Islâmico. Esta coleção é basicamente aquilo que o Sr. Gulbenkian foi reunindo ao longo da sua vida, de acordo, obviamente, com o seu gosto pessoal, e que inclui uma série de peças de diversas proveniências, nomeadamente de cerâmica, que é um dos núcleos mais fortes, concentrando-se, no caso da cerâmica persa, sobretudo nos séculos XIII, XIV, e no caso da cerâmica turca, a cerâmica Iznik, quer no que diz respeito aos pratos e outros tipos de louças, quer no que diz respeito aos azulejos, mais nos séculos XVI, XVII, portanto num período mais tardio. Mas lá está, tem a ver com o gosto do Sr. Gulbenkian na altura. Tem também um conjunto de manuscritos muito importantes, sobretudo manuscritos persas do século XV em diante, entre os quais se encontram também alguns exemplares do Alcorão. Tem um conjunto extraordinário de lâmpadas de mesquita em vidro que são, enfim, algumas delas são praticamente únicas, e depois algumas peças diversas, quer dizer, peças em jade ou em pedras duras, um conjunto de tapetes muito importante, tecidos de seda que eram sobretudo para ser pendurados, portanto decorativos. Portanto é uma coleção muito diversificada, mas que lá está, reflete essencialmente o gosto do colecionador, e é isso que nós aqui de facto continuamos a preservar. Em comum, estas peças têm o gosto pelo decorativismo e os padrões geométricos inspirados no mundo vegetal, que, repetidos muitas vezes, formam grandes padrões. Nos contextos religiosos não pode haver representações do homem, mas nos contextos palatinos, nos contextos domésticos, isso é possível. No entanto, conforme vamos avançando no tempo, é cada vez mais rara a representação humana. A representação limita-se a padrões, como digo, de inspiração vegetalista, mas depois muito estilizados e muito geometrizados, ou então a representações muitas vezes simbólicas de animais. Os azulejos que nós temos, uma grande parte deles na nossa coleção, sobretudo estes padrões Iznik, foram utilizados sobretudo para revestir edifícios e em particular as mesquitas. O exemplo mais conhecido, enfim, são as várias mesquitas de Istambul, mas o exemplo mais conhecido é a célebre mesquita azul, que deve o seu nome ao facto de ser revestida por vários padrões de mosaico ou azulejos Iznik, em que o tom dominante é o azul. O azulejo é uma forma extremamente eficaz de revestir os edifícios de forma duradoura, barata e que se mantém sempre bela, não é? Porque é fácil de limpar e fácil de manter, que é perfeitamente adequada às condições dos edifícios também em Portugal, e por isso é que, por exemplo, os primeiros azulejos que revestem grandes superfícies parietais no século XVII, os chamados azulejos de tapete, se chamam assim porque substituem os tapetes na ornamentação, só que enquanto os tapetes sujam e têm que ser limpos, etc., são mais frágeis, têm que ser conservados, os azulejos mantêm-se durante, enfim, algumas centenas de anos, porque ainda estão a maior parte deles no sítio, não é? Sem, ou quase, com muito pouca manutenção. As luminárias são muito importantes para as diversas religiões do livro, nomeadamente para o judaísmo, para o cristianismo e também para o islamismo. E a iluminação do templo e, sobretudo, a iluminação dos altares, ou neste caso a iluminação do mihrab e da zona do mihrab, eram extremamente importantes. Estas lâmpadas eram suspensas e, portanto, devido ao facto de serem transparentes ou quase transparentes e aos motivos decorativos, teriam um efeito dentro dos edifícios absolutamente extraordinários, ao mesmo tempo que invocavam, de facto, a luz como elemento do sagrado, não é? Estas lâmpadas vêm do Egito, que é um dos grandes, enfim, centros de produção, e têm, enfim, a maior parte delas tem a forma mais comum, mas há aqui duas, enfim, sobretudo esta que tem uma forma diferente, não é? E, portanto, são mais originais e são um pouco, esta sobretudo, é um pouco a rainha da nossa coleção de lâmpadas. A caligrafia faz parte da decoração de todo o tipo de arte islâmica, desde a cerâmica, passando pelas lâmpadas, portanto, pelos vidros, pelos próprios livros, obviamente, mas não só no texto, mas também à margem do texto e até pela arquitetura. São nichos de oração, portanto, que em regra marcam o local do mihrab, ou seja, marcam a direção de Meca, não é?
E é uma peça, esta concretamente, é uma peça de produção persa, de cerâmica, que é um tipo de cerâmica, como se vê, de grande qualidade decorativa e de grande qualidade técnica, de brilho metálico, portanto tem um processo de cozedura complexo para conseguir atingir este brilho. É uma peça datada de 1311 e é produzida num dos grandes centros de produção da Pérsia, que é a cidade de Kashan. É provavelmente, como disse, uma peça de um pequeno mirabe, enfim, não tão pequeno assim, já com alguma suntuosidade, mas num contexto palatino de um pequeno mirabe doméstico, digamos assim, uma pequena sala de orações doméstica. A cerâmica Iznik se produz a partir do século XVI, do século XVII também muito. É uma cerâmica muito variada nos seus motivos, não é? Motivos florais, motivos vegetalistas, mas também motivos animais, aparecem frequentemente cenas com animais, sendo frequente, talvez a mais frequente, a representação de pavões, uma vez que os pavões têm para os muçulmanos, como têm para os cristãos, um sentido, por causa da sua beleza, não é? Do seu esplendor, tem um sentido de certa maneira, se referirem ao paraíso, são as aves do paraíso, não é? E, portanto, e também pelo seu colorido, esta cerâmica é, como se vê, o Iznik, embora parta, de facto, de uma paleta cromática, em que começa com o branco, o azul, mas depois o vermelho, o castanho, o verde, etc., vão se juntando e a cerâmica adquire tons muito, muito variados que fazem com que seja, de facto, muito rica do ponto de vista decorativo. Não é fácil nesta coleção eleger uma peça preferida. Eu talvez escolhesse uma pequena taça persa do século XIII, de cerâmica minaia, ou cerâmica esmaltada, que conta, ou que reproduz uma cena em que aparecem vários personagens numa cena de narração e que depois tem o poema que é narrado, provavelmente naquela cena, transcrito no rebordo exterior da taça, que é um poema belíssimo. Portanto, essa seria provavelmente a peça que eu escolheria.